Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui às nossas aulas sobre planejamento, nós vamos trabalhar aqui agora com nossa sexta aula. Nós vamos ver agora como que nós vamos preencher umas planilhinhas aqui. Em primeiro lugar, nós vamos fazer o dimensionamento de mão de obra. Depois nós vamos fazer um cronograma e também uma lista de materiais, tá? Nós vamos trabalhar com cronograma físico e cronograma físico-financeiro. E isso com o mesmo projeto, os mesmos dados que a gente já vem trabalhando aqui, beleza? Tranquilo, né? Então, dando continuidade, nós vamos ver aqui agora. Esse é o projeto, né? Nós vamos pegar exatamente aqueles dados das aulas anteriores, eu não vou tirar nada da cartola, não tem mágica aqui. Essa é a nossa casa, o nosso exemplo e tal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, de onde que vem esse dado e tal, pode ir nas aulas anteriores que vem de lá, beleza? Aqui, ó, é a planilha para a questão do dimensionamento quantitativos e dos custos das sapatas, da primeira aula. Essa foi a planilha que nós encerramos a primeira aula com ela. Nesse momento aqui eu não vou usar esses custos não, porque esses custos foram calculados lá, mas nesse primeiro momento eu vou usar aqui, ó, esse quantitativo aqui, esses números, tá? Que são os quantitativos, no caso, no exemplo, para 10 sapatas, acrescidos de 10%, tá? Esses aqui em vermelho é os que eu vou usar nesse momento aqui agora. Então, olha, se você ver, a escavação de vala nós temos 22 metros cúbicos, compactação manual 11 metros quadrados, concreto magro 0,55, eu vou arredondar para 1 metro cúbico, concreto estrutural 7,7 metros cúbicos, armadura 616 kg, forma 7,7 metros quadrados e reaterro 14,3 metros cúbicos, beleza? E esses valores aqui, ó, eles aparecem na minha planilha de dimensionamento de mão de obra aqui, ó. São as mesmas etapas, tá? As mesmas unidades, os mesmos valores. Por quê? A partir desses quantitativos, ou seja, dessas quantidades que nós já resolvemos, que nós já calculamos, né, para as etapas da nossa obra, é que nós vamos dimensionar a mão de obra, tá? Em primeiro lugar, explicando um pouco essa planilha, eu vou considerar para essa minha casa aqui, uma coisa que é muito comum em obra pequena, eu vou ter sempre a mesma equipe, tá? Eu vou ter aqui, digamos, um oficial, que ele vai fazer o serviço de pedreiro, armador e carpinteiro, tá? Quanto maior a obra, mais especificidades eu tenho numa obra de digamos assim, uma obra maior que essa, eu já teria o pedreiro, sua função separada do armador, sua função separada do carpinteiro. Numa especificação de obra maior ainda, eu já teria um pedreiro de estrutura, pedreiro de alvenaria, pedreiro de reboco, pedreiro de acabamento, beleza? Agora, nesse caso nosso aqui, nós vamos considerar um oficial, né, que ele vai ter as funções de pedreiro, armador e carpinteiro, e 2 serventes trabalhando com ele. Então, essa aqui é a minha equipe, tá? Aqui eu estou repetindo sempre a minha equipe. Como eu já tinha dito, nós temos serviço, unidades, as quantidades. Aqui eu tenho a produtividade da equipe. O que é a produtividade? É a capacidade, é a quantidade de serviço que a equipe faz num espaço de tempo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o serviço escavação manual. A produtividade dessa equipe aqui é 5 metros cúbicos em um dia, 5 metros cúbicos por dia. Compactação manual. A quantidade, né, que essa equipe consegue trabalhar para compactação manual é 15 metros quadrados por dia. Deu para vocês perceberem? E por aí vai. Então, eu tenho aqui a produtividade dessa equipe. Professor, da onde vem essa produtividade? Bom, eu coloquei esses números aí, não tirei de uma cartola, não tirei da minha cabeça, eles são números bem dentro de uma realidade, mas eu fiz uma mescla aí de alguns valores, né, envolvendo o sistema SINAP, a TCPO, né, tabela de composições de preços e orçamentos, da editora Pini, e trabalhei com esse livro também da editora Pini, do autor Matos aqui. Beleza? Desses 3 que eu estou trabalhando aqui, dessas 3 fontes eu achei meio que uma média
E trabalhando com essa equipe aqui, é o que a gente vai conseguir fazer. Aí você vira para mim e fala assim, professor, mas minha casa é muito maior que a sua. Como que eu vou fazer? Vai ser uma equipe? Não. Se a sua casa tiver uma área muito maior, você pode trabalhar com duas equipes. Você vai ter 2 oficiais e 4 serventes trabalhando com esses 2 oficiais. Deu para você perceber? Então, o que, que acontece? Tem toda uma questão aí de um pouco de bom senso também. Se você coloca muita gente trabalhando numa obra pequena, não vai dar muito certo, não. Vai ficar aquele tanto de cara, eles vão ter confusão, tal, muita conversa. Se você tem muito pouca gente também, a obra nunca vai acabar. Então a gente tem um meio termo para isso aí, tá? Agora, se você estiver trabalhando com uma obra, por exemplo, acima de 150, 200 metros quadrados, aí você já pode pegar e trabalhar com duas equipes dessa daqui, beleza? Ah, professor, e se eu for trabalhar com um número intermediário entre uma equipe e duas equipes? Pode ser? Eu vou falar com você, pode, tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com essa fração aqui, nós vamos trabalhar com essa equipe aqui, beleza? Bom, no caso aqui, então, olha para você ver, se a escavação manual eu tenho uma quantidade, né, que foi oriunda lá da primeira aula, 22 metros cúbicos, eu vou fazer o quê? Uma equipe dessa trabalha com 5 metros cúbicos em um dia. Eu faço uma regra de 3 ou uma conta direta, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou dividir 22, que é a quantidade total, 22 metros cúbicos, a quantidade total a ser escavado, né? Escavação manual. Eu vou dividir isso aqui por 5, ou seja, 5 metros cúbicos por cada dia. Então a duração calculada é 4,4 dias. 4,4 dividir 22 por 5, tá? O serviço total, a quantidade total de serviço, pela quantidade de dias, pela quantidade tipo de metros cúbicos feitos em um dia, deu 4,4. No nosso caso aqui, ó, nós vamos tentar trabalhar, nós vamos, né, sempre com números inteiros. Então eu vou arredondar aqui para 4. Aí você vai me perguntar, professor, quando que eu arredondo para mais e quando que eu arredondo para menos? Olha, no nosso caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Um é um arredondo para mais, outro arredondo para menos, tal. Para quê? Para que o somatório das duas fique o mais próximo possível, tá? Aqui a gente não vai ter muito rigor quanto a isso, não. Você vai ver aqui, ó, eu, por exemplo, nesse caso aqui, eu tentei que o somatório das duas desse uma diferença máxima de 1, ficasse abaixo de 1. Eu vi aí que nas planilhas deu mais ou menos meio de diferença, tá? Então a gente pode fazer isso. Esse daqui eu arredondei para baixo. Aqui, ó, compactação manual tem 11 metros quadrados de compactação. Se eu dividir 11, que é o serviço total, a minha equipe trabalha com 15 metros quadrados por dia, 11 dividido por 15, 0,73. Aí eu arredondo para cima, né? Porque o mínimo é um dia. Eu quero trabalhar com números inteiros, tá? Então eu tenho que colocar pelo menos um dia para isso aqui. Concreto magro, olha lá, eu tenho 1 metro cúbico, a minha equipe tem capacidade de trabalhar, a produtividade dela é no máximo 2 metros cúbicos por dia. Então o que, que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu vou ter 1 dividido por 2 dá 0,5. Eu vou arredondar para cima também. Beleza? Aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, a questão de armadura agora, tá? Eu coloquei aqui 616 quilos, tá? Que foi exatamente isso daqui que nós achamos lá na primeira aula. 616 dividido por 150 dá 4,11. A gente arredonda para baixo, 4. Forma. Nós estamos com 7,7 metros quadrados, né? Como a galera trabalha aí, né, a nossa equipe, a 5 metros quadrados por dia, nós vamos ter uma duração calculada de 1,54. 1,54, tá? Arredondei para 2. A concretagem, 7,7 metros cúbicos, né? Como a produtividade da equipe é 4 metros cúbicos por dia, 7,7 dividido por 4, 1,93. Arredondei para 2. E o reaterro é 14,3 metros cúbicos, a produtividade da equipe 6 metros cúbicos por dia, então minha duração calculada vai dar 2,38, arredondei para 2. Ou seja, esses, né, são os números de dias para cada uma das etapas. Aí você fala assim, professor, e como que vai ficar, por exemplo,
esses dias picados. Quem que vai organizar isso daí dentro da obra? Cara, aí é a pergunta interessante. Por quê? O que nós estamos fazendo agora é planejando a obra. Eu estou planejando, eu estou reservando para ela um tempo, estou reservando insumos, vou saber ali. Mas na hora da obra você vai ter um gerenciamento. Esses são os dois nomes da nossa disciplina, planejamento e gerenciamento de obras. Por quê? Primeiro a gente faz um planejamento. Depois, com esse planejamento em mãos, com os projetos, tal, a obra vai ser executada. Então você vai ter que fazer algumas adequações, tá? Mas não adianta eu vir aqui falar que eles vão ter que fazer essa escavação em um dia, cara, 2 dias. Não, peraí, é pouco tempo. Agora, não adianta também eu chegar aqui e falar, colocar 10 dias para escavação. Ah, aqui eu fico com a obra tranquila. Não, você vai perder a concorrência. Você vai passar para o seu cliente um preço, um custo muito elevado da sua obra, se você jogar tudo muito para cima. Se você jogar tudo para baixo, você vai ter o problema de como que eu vou resolver isso. Né? O custo ficou baixo, eu vou receber pouca grana para executar essa obra, e aí vou ter que pôr os caras para correr no máximo possível. E qualidade? É complicado, entendeu? Então tem esse meio termo aí, tá? E nós vamos dar uma olhada em outros detalhes dessa questão, dessa relação de planejamento com gerenciamento aqui nessa apresentação. Beleza? Então, continuando aqui, ó, essa daqui, né, são os serviços de sapatas e arranques. Tá? Eu tenho a duração que eu adotei em dias, que são esses números aqui. Tá? Eu estou montando aqui agora a duração das atividades, mas eu vou usar esses números mais para frente, vocês vão ver como é que é aqui também. Agora aqui, ó, eu tenho o serviço de baldrame e lastro. Mesmo raciocínio. Pode ir lá na segunda aula, onde eu falei de baldrame, nós tivemos o que? Escavação manual, 18,7 metros cúbicos. Compactação manual, 23,4 metros quadrados. Concreto magro, 1,2 metros cúbicos e por aí vai. Eu tenho as produtividades, então divido 18,7 por 5, 3,75. 23,4 por 15, 1,56. 1,2 por 2, vou dividindo sempre essa coluna por essa, eu vou achar esse valor que é a duração calculada em dias. Tá? Quando eu fizer o arredondamento, olha lá, escavação manual, eu arredondei para baixo, 3, aqui para cima, aqui já deu bem dizer 5 mesmo, arredondamento mínimo, aqui eu arredondei para baixo, para cima e para cima. Então, esses aqui são os dias que eu vou gastar com essas atividades, tá? Ah, professor, vai ser exatamente nesse dia tal que o cara vai fazer exatamente essa atividade? Não necessariamente. Às vezes você pode intercalar, às vezes você tem um pequeno atraso, às vezes você vai ter uma condição de adiantar um pouco, entendeu? Então vamos com calma. Isso aqui não é 100% da realidade, mas eu preciso, no momento do planejamento, ter uma ordem de grandeza com uma certa precisão do tempo que eu vou gastar, do custo, tá? dos insumos que eu vou precisar em termos de mão de obra, materiais. E é isso que nós estamos fazendo nessa aula de hoje aqui, tá? Vamos continuar. Aqui eu tenho agora a parte da estrutura, mesma coisa, eu coloquei esses quantitativos aqui. Tenho a duração calculada, tá? Nessa parte aqui eu vou fazer uma particularidade aqui na laje, que é o seguinte, questão da laje aqui, ó, eu tenho a área, isso daqui na realidade é até uma questão mais ou menos minha, baseado nos índices oficiais, tá? Eu estou colocando o seguinte, 15 metros quadrados por dia. 15 metros quadrados por dia. E se a laje for menor que 100 metros quadrados, que é o nosso caso, colocar um dia adicional. Então, ou seja, no meu caso aqui, olha lá, eu estou fazendo 49,7 dividido por 15, 49,7 dividido por 15 deu 3,3. Aí eu arredondo para 4, ainda coloco um dia a mais, tá? Porque para obras pequenas é isso que é interessante, eu ter esse dia a mais nas lajes aqui, beleza? Isso quando a área dela for menor que 100 metros quadrados. Passou de 100 metros quadrados, se sua área for 110, 115, você pode pode adicionar esse dia aqui, também não tem problema não, beleza? Isso daí a gente vai ver para que a gente vai fazer isso daí. E claro, igual eu disse, ainda mantendo a mesma equipe aqui, tá? Agora aqui, olha, eu vou começar a montar o meu cronograma da obra. Aqui eu vou colocando sempre aqui, ó, o que nós calculamos aqui da duração adotada, que nós calculamos aqui, ó,
tá? Aqui eu calculei essas durações, sapato arranque, aqui nós calculamos as durações baldrame e lastro, aqui nós calculamos as durações da estrutura do primeiro pavimento. E aqui eu vou colocando essas durações. Por quê? Porque aí nós vamos começar a fazer o cronograma. Olha aqui, eu vou seguir essa coluna aqui agora. Escavação manual, tá? Para sapato é arranque, né? Primeira etapa. Escavação manual, 4 dias aqui. 1, 2, 3, 4, escavação manual. Essa planilha aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Sem problema. Na realidade é as 3, dimensionamento, mão de obra, cronograma e uma outra lista de material. Vai estar uma aba embaixo no Excel para cada uma delas. Basta você preencher. Então nós temos aqui a escavação manual, 4 dias. Depois da escavação manual tem a compactação, esse dia aqui, né? Tá? Eu não estou me importando necessariamente qual dia da semana, tal, mas você vê que aqui eu tenho a semana e 5 dias trabalhados durante a semana, beleza? Aqui a gente tem o concreto magro, eu também tenho um dia para ele, aqui concreto magro, e 4 dias para armadura, tá? Aqui nós calculamos 4 dias para armadura. Aqui eu divido a armadura em montagem e posicionamento. O que é montagem? Montagem, armadura depois de recebida, desdobrada, cortada, dobrada. Tá? Quando eu falo desdobrar, é que normalmente ela vem dobrada num caminhão, né? Que ela tem 12 metros de comprimento, aí ela vem dobrada em 6 metros, aí dá um certo trabalhinho desdobrar, principalmente as bitolas mais grossas, né? Aí tem o armazenamento, depois você corta ela no diâmetro, no tamanho que você vai precisar, né? Dobra as pontas, se for ferragem longitudinal, dá muito mais trabalho dobrar os estribos, né? E depois disso, elas são amarradas, tá? É montada aquela armadura e tal. Colocado reforços positivos, negativos, alguns desses reforços podem ser colocados em loco lá no momento, já dentro da forma e tal. Mas o que acontece? Eu tenho bastante trabalho de montagem da armadura, da construção dessa armadura a partir dos vergalhões, e eu coloquei esses 3 dias aqui de montagem para armadura. E um deles, que é um dia apenas, que é o posicionamento. Ou seja, o que acontece? Vamos supor que a obra começou numa segunda. Nesse primeiro dia, eu vou ter uma equipe trabalhando com a parte de escavação, depois compactação, depois concreto magro. Paralelamente, caso eu tenha essa disponibilidade de pessoas, eu consigo encurtar o meu cronograma, porque eu faço 2 atividades paralelas. Vamos supor que eu tenho uma outra equipe para trabalhar com a montagem da armadura. Enquanto segunda, terça e quarta uma equipe está trabalhando a escavação manual, segunda, terça e quarta eu tenho, talvez no galpão da empresa, talvez no local da obra, no próprio canteiro, não sei, uma outra equipe preparando a ferragem. Deu para vocês perceberem? A montagem da armadura. Ah, professor, e se eu não tiver essa outra mão de obra? Aí, em vez desse único dia de posicionamento aqui, que é colocar a armadura no local, eu ia ter 4 dias a partir daqui e todo o meu cronograma, ele ia andar para a direita em 4 dias. Tá? Se eu tiver essa outra equipe para trabalhar paralelamente, e isso daqui chama alocação de mão de obra, é uma questão muito importante no gerenciamento de obra. Tá? Se você tem uma empresa maior, se você tem mais funcionários, você consegue, mesmo não colocando muita gente na obra, fazer alguns serviços paralelamente, lá dentro da obra ou fora. Tá? E esse daqui pode ser feito, eu dou um exemplo que foi feito muita ferragem, essa parte da montagem dela foi feita quase toda fora, desculpa, a nova UPA de Ouro Preto. Naquela obra lá, alguns alunos foram lá, fizeram um relatório de uma visita e tal, e a empresa alugou um galpão lá perto, e nesse galpão ela recebia toda a ferragem, armazenava, cortava, dobrava, amarrava e só levava para o canteiro aquilo que ia ser posicionado naquele dia. É um exemplo a UPA de Ouro Preto, tá? Foi feito assim. Agora, eu recomendo que você faça assim para a gente ter pelo menos uma atividade paralela aqui, tá? Mas por conta do aluno. Então, olha lá, esses 4 dias de armadura foi 1, 2, 3, mas esse daqui 4. Aí, ou seja, esses 3 aqui, eu posso ter, enquanto uma equipe fazer escavação, a outra equipe está fazendo a montagem da armadura. Eu pego a armadura que foi montada, depois de lançado o concreto magro, qualquer dúvida pode dar uma olhada lá na primeira aula, eu tenho essas etapas direitinho explicadas, uns 3D, foto, ficou bem legal lá. Pelo que eu vi, o povo não está tendo dúvida, essa parte ficou legal aí de ligar bem a questão do planejamento com a questão construtiva, né? Então, ou seja, eu pego a ferragem que já foi montada, já estando o concreto magro lançado, eu posiciono essa ferragem.
Depois que eu posiciono essa ferragem, eu vou montar a forma, aquela forma do arranque do pescoço, do toco do pilar, tá? Eu tenho que montar essa forma aqui. Aí sim eu venho para a concretagem, tá? Eu vou sempre colocar a concretagem vermelho aqui. 2 dias para concretagem, depois 2 dias para o reaterro. Mas o que acontece? No sistema de forma aqui também ficou 2 dias. E eu considerei só um aqui. Ah, professor, mas deu 2 aqui, você considerou um por quê? Porque um é para montagem da forma. Aí eu faço a concretagem. Aguardo 2 dias e esse outro dia aqui é para desforma, tá? Desforma. Está escrito aqui, após 3 dias de concretagem. Aí você pulou só 2, professor, porque nós aqui estamos seguindo o seguinte padrão. Vamos supor que eu concretei na segunda-feira, sei lá, na terça, terminei a concretagem, concretei segunda e terça aqui, vamos supor. Eu vou ficar quarta e quinta sem mexer? Sim, né? Se tiver outra frente de trabalho, beleza. Mas eu vou ficar aqui 2 dias aguardando e segunda e terça eu fico quarta e quinta só na sexta-feira, na parte da manhã, que eu vou desformar. Então, o que acontece? Eu marco 2 dias aqui, mas como daqui eu termino aqui, por exemplo, na terça-feira, 5 horas da tarde, e só vou trabalhar de novo na sexta, 8 horas da manhã, não chega a dar 3 dias inteiros, mas considerando essas 2 noites, esses 2 intervalos aí, já dá um tempo legal aí, já pode ser desformado, tá? Mas nunca menor que esses 2 dias aqui. E por último, eu tenho 2 dias do reaterro compactado, olha ele aqui, reaterro compactado, esses últimos 2 dias aqui. Então aqui, esse daqui é o cronograma para as sapatas e arranques do meu projeto exemplo aqui. Quantos dias que eu gastei? Eu cheguei até aqui, ó, olha aqui. Eu terminei o reaterro compactado ao final da terceira semana, considerando 5 dias úteis por semana. Então foi o quê? 15 dias trabalhados para fechar essa parte, sapato e arranque da minha casa. Coerente, tá? Coerente. E depois eu vou vir aqui agora para a parte dos baldrames e lastro. Olha, eu tenho a escavação manual dos baldrames, 3 dias. Olha ela aqui. Parte de baldrame, escavação manual, 1, 2, 3 dias. 2 dias para compactação manual. 1 dia para o concreto magro. Tá? A armadura aqui, ó, na hora que nós calculamos, deu 5 dias. O que eu vou fazer? Eu vou ficar 4 dias preparando a armadura, que é a montagem da armadura, e 1 dia para posicionar. Aí você vai virar para mim e falar assim, ah, professor, legal que essa armadura aqui, a montagem, é o mesmo raciocínio da de cima. É uma equipe para trabalhar em paralelo. Mas por que começa nesse dia? Ué, para eu não precisar de 2 equipes em paralelo. Vamos supor que essa equipe da montagem aqui vai trabalhar segunda, terça e quarta, preparando a ferragem dos sapatos e dos arranques. E eles vão trabalhar quinta, sexta, na outra semana, segunda e terça, preparando a ferragem dos baldrames, que eu só vou usar aqui para frente. Elas vão ficar armazenadas, guardadas no canto. Entendeu? Para você perceber? Então, ou seja, essa equipe vai trabalhar até aqui. Depois eu tenho 1 dia do posicionamento, né? 4 mais 1 é igual a 5, que é exatamente esse 5 aqui que nós calculamos, tá? Esse 5 foi distribuído aqui. Eu tenho 6 dias para a forma, né? Lá no começo eu expliquei a forma lateral do baldrame, né? Nós temos uma área de 7 metros quadrados por cada metro cúbico, deu uma quantidade aí um pouco maior, tal. Então nós temos 6 dias de forma. O que eu vou vir aqui? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 na montagem. E aqui o dia do amarelo aqui é o dia da desforma, é o dia que eu vou fazer a remoção dessas formas. Então eu monto as formas, como a armadura já está aqui, tá? Pode ser montado isso aqui simultaneamente, não necessariamente você vai mexer só com a armadura num dia, só com a forma no outro, tá? Isso aqui pode ter uma simultaneidade, tal. E depois que eu estou com a armadura e a forma pronto, eu vou fazer o que? Concretagem. A concretagem são 2 dias. Aí depois da concretagem a gente tem 2 dias inteiros de prazo e eu tenho a desforma. Ou seja, somando esses 5 dias da forma com esse da desforma, dá esses 6 aqui. Beleza? E depois nós vamos ter a compactação do lastro e a concretagem, 2 dias de compactação, 2 dias de concretagem. Beleza? A partir da concretagem do lastro eu não tenho desforma. Eu não vou precisar ter essa preocupação dos 2 dias. Eu já posso começar a trabalhar com pilares. Por quê? O lastro, né, na grande maioria das vezes, nós estamos considerando assim, as faces laterais, né, de concretagem do lastro são exatamente as faces laterais do concreto já do baldrame pronto. Beleza?
Então a gente não vai ter esse problema da forma aí não. Então aqui nós fechamos o lastro. E para fechar aqui o meu cronograma, nós vamos ter, por exemplo, a parte de pilares. Um dia para armadura aqui, que eu tenho, na realidade, montagem de armadura e posicionamento, eu vou considerar só um dia. É muito pouca armadura, tá? Eu não tenho aquela quantidade de armadura antes que eu poderia colocar duas equipes em paralelo. Agora, se nos pilares, na viga, você tiver 3, 4 dias, você pode continuar aqui, ó. Você pode continuar com essa equipe deixando toda a armadura pronta para a sua obra. No caso da minha casa, que ela é muito pequena, então um dia para armadura. Aqui nós temos 3 dias para a forma de pilar, né? Então tem 2 dias para montagem, um dia da concretagem em vermelho, pula 2, um dia para a desforma, que é esse aqui em amarelo. Esse dia da desforma, com esses 2 da montagem da forma, esses 3 dias de forma aqui. Um de concretagem, está aqui em vermelho, e aí a gente pula para a viga lá. Questão de armadura da viga também, um dia que ficou aqui. Talvez esse aqui eu poderia ter arredondado para 2 eventualmente, acho que seria um pouco mais próximo da realidade, tá? 1,53 podia ter arredondado para 2, né? Mas agora já está aqui, vou deixar 1. Esse 1 aqui é exatamente montagem e posicionamento da armadura. Ah, professor, vai ficar uma linha em branco? Não, se você quiser pode colocar os 2 serviços no mesmo dia, talvez você ache que fica melhor, não tem problema não, tá? Ou fazer igual eu, deixo uma linha em branco, porque todo esse serviço vai ser executado em um dia. Para a questão das formas, são 8 dias de forma. Então eu vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque na questão das formas, depois eu vou ter um dia para remoção dos painéis laterais, as tábuas laterais, e um dia para remoção dos escoramentos. Você vai ver aqui, tá? Então eu vou ter 6 dias da montagem da forma, mais um para remoção, depois de 3 dias, remoção dos painéis das tábuas laterais. E mais um, remoção depois de 21 dias dos escoramentos e tábuas e os painéis inferiores, a tábua de baixo dela. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 dias preparando forma da viga, concretagem 1 dia, tá? Aí depois eu deixo 2 dias as vigas concretadas, aí eu faço o que? Essa desforma aqui depois de 3 dias concretados. Ela é a desforma das faces laterais, beleza? E aí eu tenho a viga ainda escorada. Eu vou contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por que 15 dias? Porque veja você, no momento que eu tenho essas 3 semanas, 21 dias, do dia que você começar a contar para frente, você vai ter 3 sábados, 3 domingos, 3 fins de semana. 3 vezes 2, 6, 15 mais 6, 21. Eu estou solicitando aqui desforma dela após 21 dias. Então, ou seja, se você contar 15 aqui, necessariamente você tem 3 sábados e 3 domingos no meio dessa jogada aí. Beleza? Então, aqui ó, nós tivemos a concretagem da viga, desforma lateral da viga e remoção do escoramento da viga. Enquanto a viga ainda estiver escorada, porém, sem as faces laterais da forma, uma coisa é tirar a face lateral, outra coisa é tirar a face inferior com escoramento. Aí eu já começo aqui a laje, eu já posso fazer a completa montagem da laje. 1, 2, 3 dias, sendo que o 4º dia da laje, né, que nós colocamos mais um dia aqui, ficou 5. O 4º dia da laje, de trabalho com a laje, é a concretagem, beleza? 3 dias montando a laje, depois vem a concretagem, ok? E aí depois eu vou fazer o quê? Laje a gente vai considerar que a remoção da forma lateral da laje é feita junto com a remoção do escoramento, tá? Isso daí não tem problema não. Então depois que eu concretei aqui, eu vou contar aqui 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. É aquela mesma história, eu vou ter 3 fins de semana aí no meio. 3 sábados, 3 domingos. Dá 6 dias. 15 dias, né, contados, mais os 6 dá 21. Então, depois da concretagem, que é o último dia da laje, eu tenho 21 dias aqui até a remoção dos escoramentos da laje, sendo que eu já posso ter tirado antes os escoramentos da viga, né? Porque a viga, a remoção do escoramento, está atrelada à concretagem da viga. A remoção do escoramento da laje está atrelada à concretagem da laje.
beleza? Aqui, então, já tem um exemplo, isso daqui já está bem explicadinho aqui agora. Eu acho que eu até gastei um pouco mais de tempo nisso, porque normalmente o povo me pergunta, tá? Eu aumentei um pouco esse texto aqui, na hora que eu coloquei aqui, mas esses aqui, infelizmente, não deu para aumentar, não. Eu acho que está legível isso aqui, mas se tiver qualquer problema de ler aqui, é exatamente esse texto, ele vai estar no arquivo Excel que eu vou passar para vocês. Então, aqui dá para vocês ler beleza, tá? Mas na realidade aqui, eu vou até ler aqui, vigas, desforma das laterais da viga após 3 dias, tá? Aí laje, lá, montagem completa da laje. O que é a montagem completa? Coloca o escoramento, coloca as vigotas, coloca as lajotas. E tem ainda que colocar os eletrodutos, né? As caixas de iluminação, e que até na aula passada eu falei, está até gravado aí, e tudo isso daí faz parte da montagem da laje. Depois eu tenho a viga lá, remover forma inferior, que é a parte inferior da viga. Essa daí só pode ser removida com 21 dias, tá? E o escoramento. E aqui, por último, laje, remoção do escoramento, que também é após 21 dias de concretado. Beleza? E aquela forma lateral da laje é com 21 dias também. Então, o que acontece? Isso aqui é um cronograma da obra. Ah, professor, você falou um negócio dos fins de semana que estão aqui nesses 15 dias. E se, por exemplo, eu fizer essa concretagem aqui, ó, deu certinho aqui o que eu queria falar. Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu concretei aqui na quinta e na sexta. Aí eu vou ter sábado e domingo. Aí eu ainda preciso pular segunda e terça? Olha, não precisa não, tá? Eu estou colocando isso aqui de uma maneira geral, você faz da maneira que quiser, tá? Considerando essa questão, se a concretagem foi mais para o fim de semana, você pode usar o sábado e o domingo, tá? Como tempo de ganho de resistência do concreto para você tirar as formas laterais. Aqui eu usei os sábados e domingos, né? Para a questão da remoção do escoramento e das formas inferiores. Aqui você pode usar também. Só que aí você coloca, por exemplo, se você não for pular nenhum dia aqui, você coloca, por exemplo, aqui, talvez uma indicação de que você está usando o fim de semana para considerar esse prazo de ganho de resistência do concreto. Tá? Aí você usa a sua criatividade e explica aí de algum jeito na tabela, discretamente e tal. Não tão discretamente, né, para dar para eu ler, mas eu acho legal. O raciocínio é esse daqui. Tá? Isso é o cronograma montado. Depois aqui, agora nós vamos começar a fazer a lista de material. Tá? Esse daqui é a terceira aba que eu vou disponibilizar para vocês na planilha Excel que eu vou enviar. O que nós vamos fazer isso aqui, ó? Por exemplo, aqui eu tenho as mesmas etapas. Você já deve ter reparado que eu fui um cara muito gente boa, né? Eu não criei, eu não subi. Eu estou mantendo a mesma coerência das etapas aqui, ó. Desde a minha primeira aula, eu tenho essas etapas para execução de sapatos e arranques. Eu estou usando essas mesmas etapas aqui, tá? Para dimensionamento da mão de obra. Estou usando essas mesmas etapas aqui, eu só subdividi a parte de forma e montagem da forma e desforma e a parte de armadura e montagem e posicionamento. Mas está bem tranquilo, eu mantive a coerência e aqui eu vou manter a coerência também. Tá? Então, o que acontece? O único detalhe é que aqui ó, nós vamos trabalhar com horas, mão de obra horas, tá? Da nossa equipe. E além da minha equipe, isso aqui são todos os insumos. Mão de obra é um insumo, tá? Não é falta de respeito você falar que o cara é um insumo, isso é nomenclatura oficial, não é falta de respeito, não. Então, mão de obra é um insumo, concreto é um insumo, que aqui eu tenho o custo dele, mais o vibrador, mais os espaçadores, mais andames, mais EPIs, qualquer outra coisinha, né? Mas está tudo aqui já embutido, qualquer outra coisinha relacionada a isso daqui. Aqui eu já tenho o aço, né? Incluindo arame, EPI e etc. EPI é equipamento de proteção individual, né? Na hora da concretagem, o cara tem que estar ali, tá trabalhando em altura, tem que ter a linha de vida, ele tem que estar com cinto de segurança, talabarte preso à linha de vida. E capacete, bota, e luva, e óculos, entendeu? O cara vai trabalhar com aço e óculos, como é que fica? É a questão do EPI, tá? Então tá embutido aqui também. Forma, não só as tábuas, mas as tábuas também tem embutido pregos, EPIs, o cara vai trabalhar com forma, luva, capacete, óculos, por aí vai. Eu tenho aqui o custo do escoramento,
O custo da compactação, que não é manual, é compactação de sapo mecânico, né? Chamado compactador de placa, é o compactador de placas vibratórias, também chamado de sapo mecânico. E aqui eu tenho a questão da nossa laje aqui, beleza? Então nós vamos dar uma olhada aqui, ó. O que acontece? Escavação manual, né? Esses 4 primeiros dias aqui é da escavação manual. Então, quando eu estiver trabalhando com isso aqui, ela que é essa escavação manual aqui, eu já dimensionei que eu vou ter quantos dias? 4 dias, né, que é o que você está vendo aqui, da minha equipe. A minha equipe é sempre um oficial e 2 serventes. Então, 4, guarda isso, 4 dias. O que acontece? Como que eu vou preencher aqui? Ó? Eu vou vir aqui, como eu tenho um oficial, né, pedreiro, armador, carpinteiro, eu vou ter 4 dias. Como eu estou falando em hora, eu vou colocar 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32 horas. Beleza? E o servente? Eu vou ter 4 vezes 8, mas são 2 serventes na minha equipe. Então eu vou ter 4 dias vezes 8 horas vezes 2 serventes, que dá 64. Continuando aqui, ó, eu tenho depois um dia para a minha compactação manual, tá? Essa é a compactação manual. Eu tenho um dia da minha equipe. Então, na hora que eu vim aqui, eu vou ter um dia, né, do meu oficial, que é 8 horas. Um dia é 8 horas para cada um dos serventes. Como eu tenho 2 serventes, eu vou fazer 2 vezes 8, 16, é um número de horas. Concreto magro, a mesma coisa, ela vai ser um dia. Só que no concreto magro eu já vou colocar aqui 1 m³ de concreto, que é um insumo que eu também preciso. Até então, eu só estava precisando de mão de obra. Agora eu já preciso, além da mão de obra, do concreto em si, para lançar como concreto magro. Ah, professor, mas o concreto magro é mais barato, ele tem menos cimento e tal. Mas no nosso caso aqui, nós vamos considerar, ou colocar o custo do próprio concreto estrutural para o concreto magro, tá? Porque a gente vai precisar de muito mais concreto estrutural do que concreto magro, a diferença aqui vai ser relativamente pouca. Beleza? Então vamos trabalhar tudo com concreto estrutural. Você pode colocar o magro aqui como estrutural. E a questão da armadura? Aqui, ó, se você for ver, a gente tem a armadura aqui, ó, 3 dias, né, com a montagem, mais um do posicionamento. 4 dias da armadura. A minha equipe trabalhou em 4 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir fazer o mesmo cálculo de escavação manual. Olha lá. O nosso amigo oficial vai ser 4 dias com 8 horas por dia. 4 vezes 8, 32. Os 2 serventes é 4 vezes 8 vezes 2, porque são 2 serventes. 4 dias vezes 8 horas por dia vezes 2 serventes é 64. Mas eu preciso também 616 quilos de aço, que é isso aqui, ó. A gente está trabalhando aqui com 616 quilos. Eu preciso também dos vergalhões, né, para trabalhar com isso daí. E a forma? Aqui eu faço o cálculo da mão de obra e a área de forma, 7,7. Concretagem, mão de obra e o volume de concreto estrutural. Mão de obra para 2 dias, olha lá, 16 horas de oficial e 32 horas de servente e mais 8 m³. Beleza? Aqui eu tenho o reaterro, tá? O reaterro eu vou precisar só de mão de obra. Você pode reparar lá que eu tenho um custo, daqui a pouco eu vou mostrar lá embaixo, nessa planilha mesmo, é como que esse custo é. Eu montei uma fórmula aqui que ela multiplica o quê? Eu já vou passar a planilha com vocês com essa fórmula, depois vocês podem dar uma olhada, podem dar uma brincada com ela aí, que ela é muito útil isso daí. Lá embaixo eu já tenho o valor da hora do carpinteiro. Então vai pegar aquele valor da hora que está no final da planilha, vai multiplicar por 64, mais o valor da hora do pedreiro, multiplicando por 32, dá esse valor aqui. Se eu pegar aqui a concretagem, eu tenho 32 horas de servente vezes o valor de 1 hora de servente. 16 horas mais 16 horas do oficial vezes o valor da hora do oficial. Mais 8 m³ de concreto vezes o valor de 1 m³ de concreto. Então aqui eu vou tendo o custo desse serviço, mas não é um custo oriundo, por exemplo, do sistema SINAP. Aqui eu vou fazer todo o custo oriundo dos meus valores. Qual é a diferença? O sistema SINAP é mais exclusivamente para a questão pública. Aqui é mais para uma questão de obra no setor privado. E outra grande coisa é o seguinte, mesmo quando se faz uma planilha seguindo os valores SINAP, normalmente a pessoa vai ter uma planilha, mesmo que simplificada, com os valores locais
com os fornecedores, com o que você consegue fazer naquela sua obra. Tá? Mesmo que você tenha uma planilha, você gerou os custos todos lá do sistema SINAP para entrar numa concorrência federal, estadual, municipal, às vezes você tem uma planilha sua. Por quê? Porque a média que eu coloquei, por exemplo, do valor de concreto lá, vamos supor aqui, R$ 300. Só que aqui na minha região é 310, cara, 320, mas eu tive que colocar 300 lá no SINAP. Eu vou ficar no prejuízo? Não, porque vai ter outra coisa, provavelmente, que o quilo do vergalhão, por exemplo, lá, eles vão me pagar R$ 5 o quilo. Ah, mas eu tenho um fornecedor muito bom aqui, não sei, Ponte Nova, BH, que ele me fornece a R$ 4,20. Então, na hora que você pegar o total, uma coisa mais ou menos compensa a outra, tá? Não que você vai achar os fornecedores naquele exato valor SINAP. O valor SINAP é uma referência. Então, isso daqui é muito útil a pessoa ter essa lista de material. Então, aqui a gente está montando, ó, já montando uma lista de insumos, já montamos a lista de insumos para sapato e para os arranques. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês essa lista de insumos para o baldrames e lastro lá. Mesma coisa, eu vou pegando o valor das mãos de obra, colocando aqui o valor, né? A quantidade da mão de obra, não o valor, desculpa, aqui é a quantidade. Por exemplo, na questão do baldrame aqui, ó, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui, ó, 3 dias para escavação. 3 dias para escavação do baldrame. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou ter o meu oficial, cada dia trabalhado é 8 horas, então eu vou, sem considerar, claro, adicional noturno, periculosidade, tal, que a gente está considerando a hora trabalhada mesmo. Eu até falei um pouco dessa questão de hora para vocês, se não me engano, na quarta aula, tá? Mas aqui a gente está considerando sem esses adicionais. Se o cara trabalhou 3 dias, 3 vezes 8, 24 horas, tá? Se eu tenho 2 serventes trabalhando 3 dias, é 2 serventes vezes 3 dias, 2 vezes 3, 6. Cada dia com 8 horas, 6 vezes 8, 48. Então, a questão de mão de obra, vocês sempre vão calculando aqui, colocando aqui o valor de horas, tá? Aqui, no caso, por exemplo, concreto marca 1 metro cúbico de concreto, 748 quilos. Só um detalhe aqui, isso, então tá. 748 quilos de aço, 65,5 metros quadrados de forma e essa concretagem 2,5 metros cúbicos. Beleza? Eu só vou conferir esse valor de 2,5 aqui, que a gente vai ter aqui, ó, concretagem 9,4, eu copiei errado ali, tá? Então, é isso na hora que eu vi aqui, eu falei, não, isso daí não tá coerente não, tá? Então a gente tem aqui, ó, na parte do baldrame, 9,4 metros cúbicos de concretagem. Eu preenchi errado aqui, peço perdão, mas não vou refazer o vídeo. Um grande abraço aí, vocês corrijam nos seus aí. Então aqui é onde eu tenho erroneamente que eu coloquei 2,5, seria 9,4, né? E depois eu tenho a parte do lastro aqui, tá? Para a questão da compactação do lastro, eu vou ter 2 dias. Então a gente vai ter o quê? 2 dias de pedreiro, 2 vezes 8, 16, e 2 dias de servente, 2 vezes 8, vezes 2, que dá 32 aqui. E eu coloco aqui também, 2 dias de compactador, tá? É o sapo mecânico, tá? O compactador de placa vibratória. Vocês podem colocar 2 dias aí também, beleza? E nesse caso aqui, a parte de concreto, 7,5 metros cúbicos, tá? Para a gente fazer, para a gente concretar o lastro aqui, né, da nossa casa, beleza? E aqui vocês veem tudo que eu coloco aqui, multiplicado pelo custo unitário, que está no final da tabela, vou mostrar para vocês, dá esse valor aqui disponibilizado nessa coluna. E esse somatório aqui está aqui. Olha para você ver, esse somatório está aqui, esse somatório está aqui. Assim como aqui, ó, esse somatório também das sapatas está aqui. Então, o que acontece? Né? Eu vou tendo essa daqui, que é a minha planilha. Aqui, ó, vou mostrar para vocês direitinho. É isso daqui, ó. Agora eu tenho essa questão da estrutura. Olha para você ver. Eu tenho o servente, 16 horas, 16 horas de servente e 8 horas de carpinteiro, quer dizer que é 1 dia e 92 quilos, tá? Peguei isso daí do pilar, os pilares, a armadura dos pilares. A forma do pilar, 18 metros quadrados, né? E aí vai dar 3 dias, porque
3 vezes 8, 24, 24 dias do oficial e 48 dias aqui do servente. E eu coloco 18 metros quadrados de forma. Aqui eu tenho a questão da concretagem dos pilares, 1,5 metro cúbico, que é a mão de obra. A viga, 229 quilos de aço, que a gente vai trabalhar, né? Eu tenho aqui a mão de obra. A viga também, forma e escoramento, eu tenho 43 metros quadrados de forma e tem que pôr isso aqui, 1,5 metros cúbicos de concreto escorado, tá? 1,5. Como aqui na viga a gente tem a concretagem dela aqui que é 3, tá? Então eu também cometi um pequeno erro aqui, bom que eu estou fazendo revisão agora, ao invés de 1,5 aqui deveria ser 3. Aqui nas nossas vigas, né, nós vamos ter também a questão de mão de obra que está aqui e os 3 metros cúbicos. A parte da laje eu já vou dar uma atenção um pouco maior para vocês, tá? Na parte da laje vocês vão lembrar que quando eu calculei aqui, ó, nós chegamos a 5 dias, né, que eu falei aqui. Como a nossa laje ela é menor que 100 metros quadrados, eu considerei 15 metros quadrados por dia e acrescentei mais um. Então, olha lá, 49,7 dividido por 15 deu 3,3, arredonda para 4, mais um 5. Então, tem 5 dias na laje. Aqui eu queria que você prestasse atenção, esse vídeo talvez vai ficar um pouquinho maior, tal, mas daqui a 5 minutos está acabando, né? Paciência aí. O que vai acontecer nessa questão da laje aqui, ó? Nós vamos ter 5 dias. Então aqui, o oficial vai trabalhar 5 dias por conta da laje. Cada dia tem 8 horas, 5 vezes 8, 40. Como eu tenho 2 serventes, 5 vezes 8, 40, por 2 serventes, 80. Beleza? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esses valores aqui. Porque a laje de tudo aqui é o que vai demandar mais insumos, tá? A única coisa dessa minha lista que eu não vou precisar da laje é o compactador. Tudo mais aqui eu vou precisar. E eu vou explicando um por um para vocês aí. É isso aqui, ó. Tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é a questão da mão de obra. Tá? Eu já tinha explicado para vocês, nós temos 5 dias aqui. Por quê? Porque é um oficial com 2 serventes. Isso daqui são 5 dias. Então, daí esse 40 e 80 aqui que é a conta que eu já tinha feito. Já deixei aqui separadinho para vocês aqui. A questão, por exemplo, do concreto, que nós vamos ter, eu considerei 4 metros cúbicos, por quê? Porque eu peguei essa tabela aqui, tá? De laje, eu estou considerando que a nossa laje, ela é uma laje acabada com 16 centímetros, tá? Entanto que se vocês verem na hora que eu dimensionei a escada, eu coloco 18, porque é 16 da laje mais 2 de reboco. Eu estou considerando 16 aqui, tá? E aqui, ó, quando a gente tem 16, a gente tem um capeamento de concreto de 4 centímetros, tá? Só que o consumo de concreto não é só o capeamento, porque o concreto entra aqui nos orifícios das treliças. O capeamento é considerando o que está acima da lajota, acima dessa cerâmica, desse tijolo que vai deitado aqui. O consumo é esse aqui, 0,067 metro cúbico por metro quadrado. Então eu vou pegar a área da minha laje, que é 49,7, vezes esse valor, 0,067, com 10%, eu tenho 3,7 metros cúbicos, tá? Você pode colocar o valor que der, ou você arredonda para o próximo número inteiro. No caso aqui, eu arredondei para 4. Por quê? Porque normalmente a gente não pede 3, não tem como pedir 3,7 metros cúbicos de concreto. Ou vai ser 3,5 ou vai ser 4, tá? Então, beleza. 3,7 aqui, eu considerei 4. Tá? É a quantidade de concreto que eu vou precisar. Essa quantidade de aço aqui, ó, é essa ferragem aqui, tá? Que ela vai distribuída aqui em cima, tá? Nesse caso aqui, eu normalmente considero 1 kg de aço por cada metro quadrado de laje. Então eu vou pegar a área da laje, que é 49,7, eu vou ter o quê? 49,7 kg de aço, tá? Logo quando eu montei minha apostila, eu fiz uns 2 ou 3, peguei uns 2 ou 3 casos dessa estimativa e bate mais ou menos com isso, tá? Porque essas barras aqui são bem finas, tá? Então elas são relativamente leves. Eu não estou falando das treliças não, viu galera? E nem dessa ferragem da viga, eu estou falando dessa barra aqui, ó. Essas aqui que vão, vocês estão vendo aqui distribuídas acima da laje, beleza? Continuando aqui, ó, eu vou ter também o que? Uma forma
um sistema de forma lateral, olha aqui. Nesse caso aqui, ó, a viga já é concretada, a laje já é concretada junto com a viga, tá? No nosso caso, é só a forma lateral da laje mesmo. Mas essa foto ficou legal, que dá para você ver aqui, ó, é justamente esse painel preto aqui. Eu vou precisar dele com 30 centímetros de altura. 30 centímetros, tá? Já no meu caso, eu já vou estar com a viga concretada, mas eu preciso dessa altura aqui de 30 centímetros, vezes um comprimento. Quanto que vai ser esse comprimento? Olha aqui, ó. Eu peguei aqui da casa lá. Eu vou ter 8,35 vezes 2, porque 8,35 aqui, esse mais esse dá 8,35. Esse e esse. E 9,50 aqui, aqui. Na hora que eu faço essa conta aqui, eu tenho um comprimento, que é o perímetro, né, da laje, 35,7 metros. Quando eu multiplico pela altura de 0,3, vezes 1,1 dá 11,8 metros quadrados. Beleza? E a função dessa forma lateral é o que? É justamente o concreto nessa fase não cair, senão vai virar uma cachoeira de concreto aqui, eu nunca vou conseguir preencher a laje, não vai conseguir dar esse acabamento. É essa forma lateral aqui, certo? Deu aqui 11,8. A questão de escoramento, basta eu repetir a quantidade de concreto a ser escorado. Esse aqui é o sistema de escoramento, essa foto é até aqui da minha casa, da obra aqui, tá? E às vezes a gente vê o povo escorando dessa maneira aqui, ó, colocando o peso todo só no prego. Faço não. Quando for assim, é bom fazer um chanfro na escora e colocar o prego assim, tá? Senão você corre o risco do cara da concreteira nem lançar o concreto para você. Ele entra embaixo para ver o escoramento antes dele disponibilizar o concreto. Se ele vê que ele e o ajudante dele não vão ter condições mínimas de segurança do trabalho, ele vai embora, você perde dinheiro. Pode até perder o concreto, mas você perde dinheiro. E isso aqui é uma das coisas que eles olham, tá? É aqui, ó, esse chanfro aqui. Tem outras, tal, mas essa daqui é uma meio óbvia que às vezes a gente chama atenção para uma coisa, para outra, legal, tá? A questão do compactador eu não vou precisar, não estou trabalhando com solo. E aqui é a laje em si. A laje, né? Eu vou ter a área dela, 49,7, fornecidas, né? Pela empresa de pré-fabricados. São fornecidas as vigotas, essas são as vigotas. E aqui cerâmico a gente tem o que? As lajotas. Aqui você vê uma tábua de sistema de escoramento aqui de baixo. Olha para você ver. Beleza? E aqui a gente vê as vigotas, ser as vigotas de concreto, vigotas treliçadas, as lajotas de concreto, tá? Escoramento, tal, bonitinho aqui, eu tenho essa área. No momento que eu fiz isso daqui, ó, esse valor todo aqui, só fazendo uma observação para você, a laje ficou em R$ 5.063, tá? Se eu dividir o valor da laje pela área da laje que eu comprei, deu R$ 101,87 por cada metro quadrado. Ficou um valor próximo dessa daqui, que é justamente a que eu dimensionei, tá? Isso daqui está na apostila e é o valor que você já usou do sistema Sinap. Aqui eu estou comparando o nosso cálculo com os valores locais, comparando com o que é disponibilizado pelo sistema Sinap. Aqui é uma laje 3,5 kN por metro quadrado, ou seja, uma laje de piso no primeiro pavimento, e eu disponibilizei para vocês também, para o segundo pavimento, uma laje de forro de 1 kN por metro quadrado. Então você vê que de 107,80 eu fiquei com 101, próximo dessa daqui, coerente, beleza? Nem era para dar exato, né? Era para dar coerente. Agora, por último aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, só vou mostrar para vocês que essa daqui é a planilha preenchida. Aqui eu tenho o custo unitário do insumo, por exemplo, a hora de servente era R$ 8,00. Então, ó, essa linha aqui, por exemplo, como que ela é montada? 8 vezes 64 mais 12, que é a hora do oficial, vezes 32. Deu para você perceber? Eu tenho todos esses valores aqui. Esse é o valor do metro cúbico do concreto, incluindo vibradores, espaçadores, andames e tudo mais, tá? Eu tenho aqui o valor do aço, o valor da forma, considerei 25, até a apostila anterior eu considerava 20, eu dei uma atualizada aí e tal. Questão do escoramento, questão do compactador, até liguei aqui em Cachoeira para perguntar no Roma Acabamentos e tal. Roma, não sei, esqueci. É Roma EPIs. Não é fazendo propaganda não, mas é o valor que eles me passaram. E aqui eu tenho o custo da laje também, tá? Que é uma média aí, mais ou menos, do que é entregue aí na região. Esses valores aqui, ó, você vai ver lá, 10.456
é o valor de sapata mais arranque. 11,33 é o valor do baldrame. 4,136 é o lastro. 13.375 é a estrutura do primeiro pavimento. Eu vou fazer uma última coisa aqui, que é o quê? Transformar o meu cronograma. Eu vou transformá-lo em cronograma físico financeiro, que é isso aqui, ó. Olha para você ver, esse valor aqui, ó, R$ 10.456, é sapata mais arranque. Nesse primeiro mês aqui, o que eu faço? Tudo de sapata mais arranque foram 3 semanas. E eu ainda faço a escavação manual e a compactação do baldrame. Esse valor de escavação manual do baldrame e compactação do baldrame é esse aqui, ó, 672,448, que é esses aqui, ó, R$ 672,448. Além disso aqui, eu também adiantei toda a montagem da armadura do baldrame. O valor dessa armadura é 4.860. Eu estou aqui com 4.860. Então, o que eu vou ter no primeiro mês? Eu vou ter isso aqui, ó, 10.456, todo o custo da sapata, 10.456, mais esses valores aqui, 672, que ainda está no primeiro mês, 448 e 4.860. 672, 448, 8.460. Esse somatório, para esses primeiros 20 dias trabalhados, deu R$ 16.436,50. Olha ele aqui. Beleza? O que eu fiz? Eu peguei os custos que eu vou ter no meu primeiro mês. E no meu segundo mês, eu vou ter esse valor do baldrame, que é R$ 11.033. Tenho que tirar esses dois serviços aqui, que é escavação manual e compactação, que já foram faturados no primeiro mês, né? Então, nesse mês aqui, eu vou ter que subtrair, pegar esse valor, subtrair esses dois e acrescentar esses valores aqui, ó, da parte estrutural que ainda estão executados nesse primeiro mês. Então, eu vou pegar lá R$ 11.033, está aqui, menos 672, 448 e 4.860. Esses valores aqui já foram considerados no mês anterior, tá? Mais o 4.136, que é o lastro, mais essas etapas aqui, que é a questão da armadura do pilar, a questão da forma do pilar e a concretagem do pilar. Esses 3 valores entram nesse mês aqui, eu somo 684, 1.122 e 824. Esses valores eu somo aqui. Então, quando eu faço essa conta aqui, deu R$ 11.819,50. Está aqui. Esse daqui eu vou ter esse valor, 13.375. Claro que eu tirei ele daqui, 13.375. Menos esses valores que eu adicionei aqui, que eu já faturei, que são o quê? Os serviços da estrutura do primeiro pavimento que ficaram nesse segundo mês aqui, 13.375,50, menos aqui, esses aqui, 684, 1.122 e 824. Então, deu 10.745,50. Então, somando esse custo desse mês aqui com esse, eu fiz aqui na calculadora, isso aí está certo, deu R$ 39.000, R$ 39.001,50, que é exatamente esse valor aqui. Tinha que ser, porque eu simplesmente peguei aquele valor lá e distribuí para quê? Para 3 meses de serviço. 3 meses de serviço, tá? Então, somando esses 3, dá esse valor. Só que depois eu vou acrescentar 40%, não vou falar de BDI nessa aula, vai ser uma outra oportunidade, tá? E tem na apostila, bem explicado e tal. Mas quando eu falo do custo mensal mais BDI, eu peguei esse valor e acrescentei 40%. Esse acrescentei 40% e esse acrescentei 40%. O somatório deu esse aqui, R$ 54.602,10.
Esse é o valor que eu vou receber do meu cliente para executar a casa. Ah, o que tem no BDI? Eu tenho um escritório, esse escritório tem uma secretária, esse escritório tem um aluguel, eu tenho que ter um transporte meu ali durante a semana se eu sou um engenheiro, entendeu? Eu tenho todo um custo adicional, tá? Eu tenho que ter meu lucro, o lucro fica dentro do BDI, tá? Eu tenho alguns impostos a pagar, eu tenho o CREA, tudo isso é BDI, tá? Não entra nesse custo direto que a gente estava montando até então. Mas isso daqui vocês podem dar uma olhada lá na apostila e a gente vai conversar numa nova oportunidade, beleza? Ah, professor, e para que eu tenho que separar isso aqui? Tem que separar isso porque você nunca vai pegar uma obra para fazer que no primeiro dia o cara vai te dar o dinheiro todo. Ele não vai fazer isso. Pode ser um ente público ou privado. Nunca é feito assim. Ah, então posso receber tudo no último dia? Como é que você vai pôr dinheiro do seu bolso? Então, o meio termo é o quê? Você ser pago gradativamente. O seu serviço ele é fiscalizado em termos de qualidade, em termos de rendimento. Se você chegou ao final desse primeiro mês e fez os serviços que deveriam ter sido feitos, você recebe. Se não, você não recebe. Assim é para o segundo mês, assim é para o terceiro e por aí vai. Tá? Isso é chamado cronograma físico-financeiro e a partir dele que é liberada a verba, que é liberado o dinheiro para execução da obra. Deu para você perceber? Olha, gente, essa aula ficou uns 15, 20 minutos a mais, mas ficou legal. Eu queria agradecer aí para quem chegou até o final. Um grande abraço aí, tchau para vocês.